Fala pessoal, hoje aqui mais um vídeo do canal, quem fala com vocês é o Cadu. E bom, eu já posso oferecer a boa notícia de que aquela lista que eu fiz, ela tá dando certo. Por mais que eu só tenha comprado até agora duas aquisições da lista, eu acho que isso já é um sinal de que vai caminhar da melhor forma possível. Então eu já vou mostrar aqui os materiais que eu consegui comprar, de certa forma, não é um vídeo de aquisição. Eu só vou mostrar, fazer um vídeo de aquisição se eu tiver de 3 para mais materiais, né, de certa forma. O primeiro que eu consegui comprar foi Dom Casmurro, que eu vou falar hoje, né, do Machado de Assis. E o segundo foi Visão, pouco pior que um homem. Eu consegui comprar. Infelizmente eu deixei passar essa promoção da Amazon porque basicamente a Amazon ela só tá dando bola fora, né? Pelo quesito não avisar a gente que vai ter promoção. Mas vamos falar aqui de Dom Casmurro. Dom Casmurro que eu coloquei na minha no meu segundo top 11, que eu só compraria coisas depois do primeiro. Mas eu vou comprando assim porque é bom para ter mais foco. Dom Casmurro, escrito por Machado de Assis, é um dos maiores clássicos da literatura brasileira. Quem já teve aula de literatura já deve ter escutado falar acho que é do realismo, foi do movimento realista, que o Machado de Assis foi, de certa forma, o maior escritor aqui no Brasil desse movimento. Ele escreveu altos romances realistas, como, por exemplo, o próprio Dom Casmurro, tem também Memórias Póstumas de Brás Cubas, dentre outros que eu não vou saber falar agora, porque eu nunca me aprofundei tanto assim na literatura brasileira quanto, de certa forma, na sala de aula. O que eu mais me aprofundei sempre foi os quadrinhos, né? Porque eu sempre gostei dessa mitologia dos quadrinhos e tudo mais. Eu, eu recebi o livro no sábado, eu li umas 20 páginas, depois eu fui lendo aos poucos. O problema de Dom Casmurro, na minha opinião, para minha leitura, foi que por ser um livro acho que é justo falar do século XVIII, né? Ele é bem verborrágico de certa forma. Então acaba que você se pega ali tendo que se adaptar à narrativa da época. Enquanto você lê, por exemplo, assim, um livro de 1990 para baixo, um pouco para baixo, vamos botar até a década de 80, um pouco menos de dificuldade, aqui tu tem mais dificuldade pela narrativa da época ser bem diferente. Porém, isso não atrapalha, não faz com que o livro seja datado. Pelo contrário, aqui tu tem um tema até que o contexto histórico dele é muito interessante. Dom Casmurro é a história de Bento, que a mãe dele, quando ele nasceu, prometeu que ele iria ser padre a Deus, pelo fato de que ela não estava conseguindo ter filhos. Então ele foi o primeiro filho dela e ela fez essa promessa. E ele acaba se apaixonando pela vizinha e amiga de infância dele, a Capitu. Então ele, de certa forma, ele vai tentar escapar desse destino porque se ele virar padre, ele não vai poder se casar, não vai poder desfrutar de um casamento com a Capitu, que é o amor da vida dele. E a história vai se tratar, de certa forma, o tema principal ela é o adultério, né? Que seria quando você trai ali o seu cônjuge. E a gente vê aqui que o Bento ele flerta muito numa passagem do livro quanto ao adultério, mas de certa forma ele acha que flertou demais quanto ao adultério foi a Capitu. E você vê aqui, né, o meu único problema quanto ao livro em si é que a trama do Bento, dele tentar escapar do convento, ela se alonga demais. Enquanto a história que seria de certa forma a principal do livro, que é o adultério, ela se alonga só por 40 páginas, sendo que o livro é de 190 páginas. Então tu fica ali meio que assim, um pouco decepcionado, porém eu acho que se alongou da melhor forma possível, né? Porque senão ia ficar uma narrativa muito repetitiva, ia virar uma novela mexicana de certa forma. Então o Machado de Assis, quando dizem que isso daqui é um romance acima da média, cara, dê crédito,
o que realmente é um romance muito acima da média. Aqui tu tem uma escrita assim que é muito característica da época. Você tem uma trama muito bem construída, muito bem feita, que dialoga bastante com o tema e também debate bastante os ciúmes. Você fica com raiva de certo personagem no livro pelo fato de que ele quase toma atitudes. Ele quase toma não, ele beira algumas atitudes inescrupulosas. Ele beira um personagem realmente rancoroso que é muito bem desenvolvido isso na personalidade dele, na concepção dele. Você vê alguns flertes do personagem, de certa forma, logo no início ali do livro, né? Quando ele já começa a desenvolver relações com alguma personagem. Os coadjuvantes, na minha opinião, o José Dias, ele vira o meu favorito. É um personagem ali que ele seria o famoso puxa-saco, mas é um puxa-saco que tu vê que ele tem razões para ser um puxa-saco, porque a história dele com a família do Bento é uma coisa muito legal e, cara, eu fiquei muito alegre lendo esse livro. Foi uma experiência revigorante, muito boa, porém o final é muito triste, é muito amargo. Não que o Machado ele teria que tomar um final Disney, de certa forma, onde os personagens se arrependem de seus erros, não. Aqui o Machado de Assis ele guiou o livro na direção certa. Ele deu a temática, ele deu o destino dos personagens de uma forma correta e sucinta ali com a trama. Então eu recomendo muito que vocês comprem, mas eu também recomendo que vocês preparem a cabeça de vocês, porque como eu fui um leitor de primeira viagem, esse é meu primeiro romance do Machado de Assis, eu quebrei muita cabeça para ler. Por mais que eu tenha lido até um pouco rápido, eu já li livros de 400 páginas em 4 dias. Esse aqui é de basicamente umas 200 páginas por aí. E eu demorei 4 dias para ler, cara. Então foi uma leitura que me pesou muito por destoar bastante de todas as leituras que eu já fiz. Porém, é uma experiência muito boa. Eu achei muito legal. O problema que a gente tem hoje em dia com os romances, sejam machadianos ou outros escritores importantes da mitologia brasileira, né? Dessa miríade enorme de escritores bons que a gente tem, é que a gente pegou muita implicância pelas aulas de literatura pelo fato de que todo leitor bom, tem alunos que não gostam realmente de ler, que detestam, mas tem alunos que são devoradores de livro, assim como eu. Não estou aqui nem me botando num patamar acima de ninguém, mas eu falo que eu tenho meus semelhantes, tem sempre um semelhante ali, que é o leitor da turma. Alguns alunos que são os leitores, eles acabam perdendo a graça pelo fato de que a leitura ela é obrigatória desses escritores. Então você se pega ali, cara, se quebrando à toa. Tu tá lendo um negócio contra a tua vontade. E isso é ruim. Isso faz com que você tome raiva. Eu peguei e comprei o livro porque eu acho que eu devia dar uma diferenciada nas minhas leituras. Então foi uma coisa bem legal para mim. Eu recomendo que vocês comprem essa edição porque ela tá barata. Eu paguei acho que 12 ou 13 reais no livro, né? E tem aqui algumas questões de... Como é que é? Questões de concurso até. Aqui, ó. Com respostas e tudo mais. Tem também tome nota, o texto e contexto e a biografia do Machado de Assis sobre o autor. Não a biografia inteira. Então, cara, que nota eu dou para isso aqui? É um livro que acho que para a época deve ter sido bastante polêmico, porque tem aqui cenas bem polêmicas, mas são cenas tão bem desenvolvidas e tão ousadas. Se você olhar o contexto histórico, o livro ele merece sim uma nota 10. O Machado aqui, por mais que eu acho que ele tenha se alongado naquela questão que eu falei do Bento, quando ele virar padre, e ele tenha ficado um pouco mais corrido quando o Bento se casou com a Capitu,
Eu acho que ele escreveu da melhor forma que poderia e foi uma coisa muito criativa da parte dele, na minha opinião. Eu vou deixar o link para comprar na Amazon aí na descrição. Eu quero que vocês comentem outros livros brasileiros, né? Ou até mesmo do próprio autor que sejam muito bons que eu possa talvez trazer para cá para o canal. Enquanto eu estou focando um pouco nesse top 11, eu vou eliminando alguns livros, alguns encadernados e vai ficando mais espaço para entrar novas coisas. Então comentem aí se vocês querem que eu traga Jorge Amado, Paulo Coelho, o próprio Machado, Castro Alves, dentre outros, trazer poesia também. E tem também os quadrinhos alternativos, né? Se vocês quiserem comentar pelo menos um encadernado, volume único, vamos supor, do Hellboy, que eu possa ler, que tenha começo, meio e fim, eu vou ficar alegre. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aí embaixo. E se forem comprar o livro, acessem o link que eu vou deixar na descrição para comprar pela Amazon. Valeu e tchau, tchau.